Boa noite, pessoal. Eu reconheci uma colega aqui de canto, uma grande amiga, Patrícia. Boa noite. E hoje a gente vai conversar sobre... Eu acredito que vários de vocês já começaram a acessar os conteúdos do Classroom, né? Se alguém está com alguma dificuldade, teve uma confusão de turmas, o conteúdo é o mesmo, mas para facilitar a nossa construção, que começou depois. Oi, Patrícia, beijo para bebê, beijo para você. Ela ainda não conseguiu entrar na turma. Então, beleza. Eu acabei de fazer um convite pelo direto do Classroom para vocês por e-mail. Aí eu vou pedir para vocês conferirem depois. Ok, porque eu acho que eu caí nisso que você falou. Na outra turma, foi. Numa formação anterior. É isso mesmo, isso aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu acabei de copiar o endereço de e-mail de vocês da ficha de inscrição e fiz o convite por dentro da turma do Classroom. Então vai chegar provavelmente na caixa de e-mail de vocês o convite para vocês acessarem, é só confirmar. Mas quem tiver problema com isso, manda uma mensagem ali naquele nosso grupo do WhatsApp mesmo, que a gente vai conferir caso a caso, tá? A ideia é vocês poderem acessar esses conteúdos no tempo disponível de vocês. A formação ficou muito corrida, essa segunda turma ela já vai ter que concluir junto com a primeira, no dia 11 de junho, mas é possível fazer as atividades. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar um pouco como é que a gente dividiu a ideia das atividades, que são vivências de aprendizagem, né? Todo mundo, a gente está baseando num aprendizado de jovens e adultos e que tem conteúdos aí também assíncronos para vocês poderem acompanhar, porque a gente sabe que o momento síncrono é muito difícil de conciliar, e então esses conteúdos também ficam gravados para quem não puder. Não se preocupem com a questão de frequência. A gente vai fazer a certificação a partir do envio das atividades. Essa participação. Então, cada módulo do Classroom vai ter uma atividade, que é um formulário simples, para vocês enviarem as respostas. E aí, esses formulários, eles são para construir o nosso projeto de mapeamento de projetos, ações que tem a ver com felicidade interna bruta e com um objetivo de desenvolvimento sustentável aqui no DF. Né? A etapa... Eu vou incluir agora, tá, Sônia? Aqui, obrigado. A etapa que a gente está fazendo de formação, ela tem na primeira fase, né, conhecer conteúdos básicos sobre felicidade interna bruta. Então, vocês vão ter acesso a esses vídeos, o que é felicidade interna bruta, quais que são as 9 dimensões da felicidade interna bruta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para explicar essa vivência, que é um exercício para vocês refletirem e vai ajudar vocês a preencher as atividades. E conforme vocês tiverem dúvidas ou quiserem também compartilhar conteúdos, o espaço do Classroom é para isso, para compartilhar conteúdos que, enfim, possam ter a ver com o que vocês identificam aí, de felicidade interna bruta na vida de cada um ao redor. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai ter essa experiência que é vocês tentarem fazer uma reflexão com base em um mapeamento, né, do que seria aí a felicidade interna bruta ao redor. Deixa eu só... Vocês estão visualizando aí já a aba, né? Estamos sim. Esse Jamboard, esse link, ele também está disponível no Classroom. Vocês não precisam interagir com ele, ele é só um guia. O único que vai precisar interagir é o formulário de atividade, que eu já subi também lá no Classroom. Mas esse formulário ele é baseado nessas reflexões. Né? Então, para a gente pensar em felicidade interna bruta, a gente, mesmo vocês não tendo ainda alguns de vocês assistido os conteúdos, muito do que eu vou falar aqui vocês vão ver nas aulas, mas eu vou falar de uma forma muito breve,
para explicar por que a gente está fazendo essa reflexão e como é que ela vai ajudar a gente a fazer esse mapeamento, e vocês poderem aí se tornar multiplicadores também desses conteúdos básicos, né? A felicidade interna bruta é um indicador que foi criado e ele vem sendo aprimorado ao longo dos anos, ele existe desde a década de 70, e ele vem sendo adotado por diversos países com as suas adaptações. Ele é interessante porque ele propõe pensar a dimensão da vida social, né, o que é importante para a gente como sociedade, para a construção de felicidade, e ele propõe 9 dimensões, né, 9 dimensões da vida social, que a partir de reflexões que a pessoa vai fazer, com base lá no questionário de pesquisa, ele vai mapear como andam essas dimensões. E aí é interessante porque gera um caminho para você também poder ter uma reflexão sobre, às vezes tem dimensões que estão com uma satisfação maior, né, uma ideia de bem-estar, que é essa ideia de felicidade que a felicidade interna bruta trabalha, né. No vídeo sobre felicidade interna bruta, a gente explica, por exemplo, que muitas vezes, quando a gente pensa em felicidade, né, a gente vai pensar em coisas muito diferentes. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês, se vocês puderem colocando aqui do lado, o que é felicidade para você, assim, sem pensar muito, né? O que é uma situação em que te causa uma sensação de bem-estar, de contentamento, de satisfação, né? Então, a alegria é uma emoção que a gente também vai ter essa experiência quando a gente estiver, muitas vezes, vivendo uma situação de contentamento, de bem-estar, mas ela é uma emoção, né? A felicidade é um estado, né? Uma forma como a gente se sente. Então, é muito possível que cada um de vocês já tenha em mente aí algumas coisas que faz aí você feliz, com certeza, né? Alguma situação, algo que você vivencia. E aí o exercício é refletir o que isso tem a ver com alguma ou mais de uma dessas dimensões. Então, por exemplo, quando a gente vai falando de bem-estar psicológico, a gente está falando de como anda a questão de satisfação com questões referentes à saúde mental, a um descanso, uma sensação de contrária aí de uma exaustão, de um cansaço, né? Uma perspectiva de futuro. Essas são algumas das questões que a gente está pensando quando a gente vai falar de bem-estar psicológico, né? O bem-estar psicológico, ele é muito importante para a gente pensar em relação e se conectando com todas essas dimensões. Essas dimensões, elas não vão ter mais ou menos importância entre elas. Elas todas são consideradas importantes. Então, bem-estar psicológico se conecta muito, por exemplo, com a dimensão de saúde. Quando a gente vai observar a dimensão de saúde, ela vai observar atitude preventiva, atividades diversas, né, de cuidado com o corpo, mas também uma dimensão holística, mais integral, né, do ser humano. Então, a gente vai observar também como anda a disposição física, né, como anda essa possibilidade de deslocamento, se tem deslocamento com dificuldades, no caso de pessoas, se elas têm acesso também à acessibilidade, pessoas que precisem de acessibilidade, isso também impacta na dimensão de saúde, né? Junto com o bem-estar psicológico e saúde, a gente vai ter o uso do tempo, que é uma dimensão muito importante, na medida em que vários estudos da ciência da felicidade, e a gente vai fala um pouco deles nesses conteúdos gravados, já indicam que a forma como a gente gasta o tempo é muito significativa para a gente ter uma situação de bem-estar e ter um uso do tempo também que possa ser dedicado a lazer, a uma vida social, comunitária, acesso à cultura, à educação, é importante. Então, a forma como esse tempo é gasto, se, por exemplo, na questão de atividades domésticas e distribuição dessa carga de trabalho doméstico, isso está ficando sobrecarregado para uma ou algumas pessoas, são questões que fazem refletir sobre a forma como o uso do tempo está na vida cotidiana.
daquelas pessoas. E aí, quando a gente está pensando em felicidade interna bruta, a gente está falando desse questionário sendo aplicado para milhares de pessoas como um indicador que é importante para pensar, inclusive, investimento de política pública. Então, no Butão, que é o país que inicia a proposta desse indicador, essas 9 dimensões elas são observadas para se pensar estrategicamente também investimentos, que possam aí dialogar com aquele contexto de cultura daquela sociedade, né, daquela comunidade e ter um aumento aí no impacto de bem-estar na vida das pessoas. Outro aspecto importante que vai ser observado é a vitalidade comunitária. Então, já se sabe nos estudos de ciência da felicidade que é importante a qualidade das relações que a gente vai estabelecer ao longo da vida, né? E a forma como essas relações vão impactar na nossa vida, e aí a vitalidade comunitária tem uma importância muito grande, no sentido em que se a gente se isola, né, e essa vida comunitária ela pode estar em encontros que você participa, encontros, tanto festas, né, uma vida social com amigos, com família, com comunidades também, pode ser que tenham encontros religiosos, de espiritualidade, tudo que envolver uma vida de encontros, né, um espaço de encontros e de construção de relações, vai ter a ver com essa dimensão de vitalidade comunitária. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, o impacto disso para uma comunidade, é importante também a gente pensar em ter espaços e ter ambientes de encontro, né, que promovam vitalidade comunitária. Na turma 1, que a gente já começou, a gente identificou entre o pessoal mesmo que faz a formação, participação em projetos, ações locais. Aqui na turma 2 também eu tive, na última sexta-feira, a Lídia comentou que participa de um projeto, a Deise também. Então, é bem possível que vocês já façam, direto ou indiretamente, parte de projetos que impulsionam a vida comunitária. E muitas vezes essas coisas já estão presentes, mas a gente ainda não identificou por uma questão de acesso mesmo a esse conhecimento, né? E aí a ideia da gente difundir esses conceitos é para também possibilitar que mais pessoas possam identificar essas dimensões na vida, tanto do que está em abundância, do que já acontece, do que funciona, como do que precisa melhorar. Precisa de investimento, precisa ser identificado como algo que vai precisar ser aprimorado, né? Bem, a gente vai ter também a dimensão de cultura, que é fundamental para essa felicidade interna bruta. Então, por cultura, a gente entende desde acesso a artes, museus, espaços de exposição, de teatro, de música, né? Desde esse aspecto de você ter acesso a espaços com cultura, mas também a presença aí de festas, né? Festa junina, por exemplo, faz parte de um contexto cultural muito forte para a gente. Tudo que dizer respeito à cultura, contexto social local que você está incluído, né? Vai dialogar com essa presença de cultura. Num dos estudos que a gente apresenta no Classroom, por exemplo, que teve sobre felicidade interna bruta há quase 10 anos atrás aqui no Distrito Federal, foi realizada uma pesquisa com a comunidade de Rajadinha, que fica na região de Planaltina, no DF. E essa pesquisa foi muito interessante, ela contou com um projeto longo, um dos educadores da nossa formação, que é o Everardo, participou dessa aplicação dessa pesquisa, e ela foi feita pelos estudantes. Eles receberam treinamento, entenderam como é que era o questionário, adaptaram o questionário para o que fazia sentido ali para eles, né, para eles tentarem investigar a satisfação e o bem-estar das pessoas, e descobriram que a satisfação e o bem-estar em relação à cultura estava defasado, e existiam possibilidades disso mudar, né, a partir de uma provocação na comunidade, com
eles conseguiram colocar algumas programações aí que movimenta essa dimensão da vida cultural. Então, muitas vezes, as pessoas não identificavam que cultura era uma demanda, e eles foram lá e, conversando com as pessoas, ouvindo, viram que cultura era uma demanda para melhorar aí a qualidade e o bem-estar daquela comunidade, e que gera impacto, né? Então, junto com cultura, a gente vai ter também educação, né? E são, de novo, temas que estão conectados, né? Entre si. E educação, desde o acesso garantido à educação, né? O acesso garantido constitucionalmente à educação, mas também a oferta de outras formações, né? Cursos livres, oficinas, que desenvolvam diferentes formas de aprendizagem na comunidade. Então, ter acesso a diversos conteúdos, a pensamento crítico, a um conhecimento que complementa muitas vezes ou desdobra o conhecimento da escola, vai ser importante também para a gente pensar, né? Meio ambiente, tanto o contato com aspectos aí de fauna, flora, natureza, vão ser muito importantes, né? Presença de parques, de espaços que possibilitem esse contato, impactam, e isso também está provado na ciência da felicidade, tem um impacto muito significativo na vida das pessoas, no ambiente em que elas estão vivendo, respirando, interagindo, né? Traz impactos aí nessa questão do bem-estar, e também a qualidade desse meio ambiente, né? Então, como é que está a questão do acesso à água, que foi algo que a comunidade já tinha identificou, que estava com acesso de água contaminada, identificou também e solicitou uma solução. Então, tudo que envolve o nosso espaço ambiental ao nosso redor e que impacta na vida humana, né, seja pelo problema, seja pela abundância, vai entrar aí em meio ambiente. Quando a gente vai ver a dimensão, por exemplo, de padrão de vida, e considera a padrão de vida é uma das 9 dimensões, né, é importante observar o seguinte, provavelmente, né, quem aqui já ouviu aquela famosa frase, dinheiro não traz felicidade, né? A gente tem essas frases de efeito, assim, muitas vezes para simplificar ideias, mas acaba induzindo aí uma leitura muito superficial, né, da questão. Padrão de vida vai entrar dinheiro, mas não vai entrar somente dinheiro, né? Vai entrar segurança, acesso à moradia, acesso à alimentação, né? Se os recursos financeiros que estão sendo adquiridos, eles estão sendo suficientes para realizar as necessidades, né? E exatamente, manda comprar, né? E é interessante, um dos vídeos que a gente coloca é que dinheiro traz felicidade, sim, mas ele traz até um ponto. E isso está comprovado cientificamente. Tem vários estudos ao longo do tempo que observam pessoas que passaram por situações de ganho de dinheiro muito rápido, muito bruscas. Por exemplo, uma pessoa que ficou milionária numa Mega Sena, numa loteria, assim. E o que se percebe, você observando pessoas que têm muito dinheiro, não tinham e passam a ter, né? E quem não tem, mas vive uma vida ali satisfatória dentro do que ela precisa, o gráfico de felicidade e bem-estar, ele chega num ponto limite e ele cai. Então, um dos vídeos que vai mostrar isso são os estudos que foram feitos na psicologia com esses dois perfis e que mostram que todo mundo vai ter uma autorreferência de lugar de felicidade, de situações de felicidade, e a gente, muitas vezes, para se prender, para se libertar de situações difíceis, para construir resiliência, a gente se lembra desse lugar, que é o lugar que a gente procura como ser humano, a gente vai procurar esse estado, né, de felicidade, de bem-estar, né, e ao mesmo tempo
as pessoas que ganham muito dinheiro, elas vão, sim, ter um pico de felicidade, elas vão manifestar muita felicidade, muita satisfação, mas esse pico, ele sempre vai cair. E não importa, a gente pode estar falando do Jeff Bezos, desses bilionários. Não existe uma vida humana possível, completamente feliz, observando uma dimensão só da vida, ou só resolvendo essa dimensão, padrão de vida. É isso que eu quero enfatizar aqui. Padrão de vida, ele vai ter muito mais a ver com o que é preciso para a gente viver, e isso não quer dizer que a gente tem que se contentar com pouco. Você tem que ter uma dimensão do que você quer, do que você precisa, e do que também cabe a você, porque muitas vezes não cabe só a você conseguir um padrão de vida que vai depender de uma estrutura social muito mais complexa, né? E às vezes essa autocobrança de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser milionário, eu tenho que ter quitado até os 44 anos de idade a minha casa, esses projetos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, eles não são exatamente a real para a gente pensar a felicidade interna bruta. Então, de novo, não diminuindo, porque é importante, como a Mônica falou, né? Também a gente não pode abdicar disso, boa parte do mundo está organizado em torno da gente precisar de recursos financeiros para conseguir ter uma vida com acesso à saúde, com cultura, com educação. E aí algumas dessas coisas podem ser pressionadas para serem objeto aí, né, de atenção de política pública também. Né? Então, estão chegando aqui alguns comentários, deixa eu dar uma pausa só para a gente continuar aqui. A Olga lembrou, o banho de cachoeira, uso do tempo, contato com o meio ambiente, bem-estar psicológico, são várias dimensões, tá vendo? Uma coisa simples, né? A Lídia, felicidade, cantar, se você canta sozinho, em grupo, vai ser vitalidade comunitária, cultura, né? Bem-estar psicológico também está comprovado, né? Música, artes tem um efeito muito importante nesse impacto de bem-estar psicológico, né? Narrar programas a exemplo do Brasil visto de cima, dançar, viajar, compartilhar conhecimentos em projetos sociais. Então, a Lídia falou de várias coisas que envolvem vitalidade comunitária, né? E educação, cultura. Ela colocou aqui que está realizando projetos com jovens, tem dificuldade de parcerias e movimentar a comunidade. Eu acho que esse é um dos principais desafios, Lídia, de ações e projetos que a gente está mapeando nessa formação, né? Desde a turma 1 e agora com a turma 2. Muitas vezes quem tem a vontade, quem tem as ideias, quem tem a motivação para fazer, tem a dificuldade de acessar o recurso, né? E um dos aspectos que pode vir a ajudar a acessar recursos é a questão da Agenda 2030. Então, alguns conteúdos que a gente vai ver aqui podem ajudar ao mostrar os projetos, né, a possibilitar e concorrer em editais, mas o acesso, de forma geral, ele é muito complexo, né? A gente entende isso, a gente passa por isso, como rede, inclusive, de profissionais que esse projeto foi feito a partir de captação de recursos, né? Um processo longo, que envolve diversas dificuldades e muito tempo, né, disponível para conseguir responder o que cada contexto lá burocrático do edital vai pedir. Então, realmente, movimentar a comunidade tem sido um desafio sem acesso a recursos, né? Sempre vai ser um desafio. E, então, pensar também no acesso ao dinheiro, podendo causar impacto, né, vai ser importante também para a gente pensar em como poder fazer isso estrategicamente. Eu acho que a Agenda 2030 pode ajudar a olhar para alguns horizontes de editais e de recursos que podem, de repente,
ser tentados, né? Então, a gente pode conversar também, conversando ao longo da formação e depois da formação, que a ideia é a gente fazer uma rede de contatos, né? Botar vocês no contato para se conhecer e, enfim, movimentar essa rede dentro das possibilidades aí que a gente conseguir construir. A Patrícia colocou que felicidade é olhar para a filha dela. Essa com certeza vai ser uma felicidade grande, acho que para muitas que estão fazendo aqui a formação, né? E aí, de novo, vitalidade comunitária, porque, querendo ou não, aí, quando a gente fala de vitalidade comunitária, às vezes a gente vai pensar só para fora, mas a família, os amigos, a nossa rede de afetos, ela é também parte da vitalidade comunitária. Né? Então, os estudos de ciência da felicidade mostram, como eu falei, muita importância da qualidade das relações que a gente está construindo, né? E a vitalidade comunitária vai ser importante para a gente observar isso. Como que está a minha vida em relação às outras pessoas e essas relações de afeto que eu estou construindo. Felicidade é ter saúde física e mental, a Mônica colocou aqui. Amigos, família, realização profissional pessoal, ter dinheiro é importante, ser ganancioso é um problema. Felicidade é poder estar perto da natureza. É isso, gente. Vocês já estão pegando o entendimento, né, dessas reflexões. Né? Patrícia, a natureza traz muita felicidade, uma aula com troca efetiva entre educador e educandos, tanta coisa traz felicidade. Acho que temos que aprender a acumular as pequenas felicidades e não esperar só as grandes. É exatamente sobre isso, gente. A Patrícia, ela sintetizou aqui uma das ideias que a gente vai trabalhar, que é observar os momentos e as situações que essas dimensões também propiciam em relação à felicidade. Então, felicidade, quando a gente está falando de felicidade em terra bruta, a gente está falando muito mais de uma busca constante que a gente vai fazer até o final da nossa vida para determinados estados de bem-estar. Para reconhecer esses estados de bem-estar, é importante a gente também saber reconhecer os estados que não causam bem-estar, que causam dor, sofrimento, tristeza. Né? A busca pela felicidade também faz parte desse processo de reconhecimento de como as coisas impactam na vida da gente. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a natureza faz muito bem, né? E aí por que não unir, né? Como a Patrícia colocou aqui, cada vez mais tem sido um movimento crescente na educação, né? Unir a educação com outras nessas dimensões na prática, né? Então uma vivência que vai ter um aprendizado aí prático em algum contexto de natureza, né? A gente está cada vez mais tendo que ter um olhar integral e multidisciplinar, muitas vezes, para os problemas. Né? E eu acho que o FIB ele vai proporcionar isso, ele proporciona que a gente olhe para a realidade, tanto a nossa individual, quanto uma realidade mais coletiva, mais ampla, e reflita sobre as dimensões, como elas estão, né? Ou se elas estão muito desequilibradas, se elas podem se potencializar, né? Que muitas vezes uma ação, um projeto vai mexer com mais de uma dimensão. Né? A Mônica também colocou felicidade é poder ter uma formação contínua, né? A gente sempre poder estudar e aprender, né? Com certeza, educação. A Lídia colocou que está participando do edital Meu Primeiro FAQ. Que maravilha. Estamos na torcida, Lídia. E é isso. A gente está nessa reflexão, nesse caminho. Então, quando a gente propõe para vocês pensar sobre felicidade, vamos voltar aqui. É exatamente identificar o que faz você feliz. Não toma tudo. Vocês vão ver lá na atividade, que é um formulário simples para vocês interagirem com base nessas questões. Né? O que faz você feliz? Coisas para o que não faz você feliz? E aí podem colocar mais de uma coisa. Olha a blusa, Diogo, adoro essa blusa. Não tem um limite lá, o texto é um espaço de texto para vocês escreverem o que vocês acharem interessante. Né? O que falta na sua comunidade
né, onde você está agora, no DF, que se mudasse poderia melhorar essa felicidade? Né? O que existe nessa comunidade que já faz você feliz? E se tem algum lugar no DF que você ama estar, né, que te inspira a Né? felicidade? Porque a gente também Tem vai que- mapear esses pontos Não, né? de Dá pra conversar felicidade, agora, já né? já termina 20 Uma minutos. reflexão Conversa legal que por texto, por teve na favor, turma linda. 1, que eu acho importante compartilhar com Por favor. vocês, um dos formandos, ele falou assim, que tem na psicologia uma Porque, tradição de estudar porque se eu abrir a coisa, vai gravar você, entendeu? hotspots, que são pontos quentes de problemas na academia. Então, por exemplo, Por favor. estuda-se a Dá como ocorrência É de porque eu tô gravando, situações de fala muito pra ela que eu tô abuso de gravando. saúde mental e um tema que é delicado, mas que a gente vai precisar falar, né, em diversos momentos sobre a saúde mental, que é a questão do suicídio, né? Então, estuda-se muito lugares que têm frequência de suicídio. E aí ele provocou e falou, por que não a gente fazer um mapeamento dos lugares que inspiram contentamento, felicidade no DF, né, para a gente poder, depois desse material mapeado, gerar mapas que possam ser navegados também, e uma das propostas nossas é fazer já um mapeamento com os ODS, né? Então essa questão, ela impacta muito nessa perspectiva de lugares que possam inspirar uma situação de bem-estar, né? Em contentamento. A Mônica levantou a mão aqui. Oi, Mônica. Tá ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Desculpa. Ouvindo você falar desse mapeamento dos lugares onde as pessoas se sentem melhor, essa questão que perpassa pela saúde mental, isso já existe em outros lugares, em outros países, em outras cidades do Brasil? Que a gente tenha identificado, não, mas se alguém souber, compartilha, que ideia boa para ser que a gente pode entrar em contato. Achei muito interessante. A gente ainda não... É isso, a gente vai tendo as ideias, porque a formação é feita também muito com a participação de vocês, né? E aí ele lançou essa questão e a gente incluiu, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer, aproveitar que as pessoas estão... E aí foi muito fluido, assim, as pessoas pensaram, eu vou mostrar um pouquinho das respostas que tiveram lá na turma 1, para vocês irem vendo, mas falaram desde do parque, né? Um parque próximo aqui da minha casa e tal. E aí na equipe a gente tem pessoas que mexem com mapeamento, então a ideia é a gente poder criar um mapeamento com foco em felicidade, né? Para poder inspirar aqui no DF, pelo menos, né? Eu acho que o projeto faz parte dessa Agenda 2030, que vai dialogar muito com felicidade interna bruta, e seria bem legal se a gente conseguisse fazer isso de forma colaborativa. Então, se vocês conseguirem contribuir com essa parte, quiserem contribuir com mais de um lugar, né, indicando, a ideia é a gente usar esses materiais, essas informações, para construir mapas também. Mesmo passando o prazo da formação, uma das missões é essa, né? A gente ter um mapa que as pessoas possam navegar e tanto colaborar, incluindo, né, projetos, ações que inspiram felicidade, como às vezes ter uma inspiração ali de conhecer um lugar que às vezes não conhece, né? Então, a ideia é essa mesmo, a gente ainda não achou nada nesse sentido. O que tem é um mapeamento colaborativo de projetos ODS, isso já tem, que é a plataforma BSB 2030. E a gente vai falar dela, inclusive, no módulo de ODS. Essa plataforma... Olga, você pode botar para o pessoal aqui o link? Que aí quem quiser já ir conhecendo. Ela é colaborativa, ela foi feita com base é como uma wiki. Vocês já viram Wikipédia, né? Que você entra, aquelas informações ali, é o pessoal que tem os seus perfis que vão construindo e outras pessoas vão revisando, mas a Wikipédia é uma plataforma colaborativa. Ela foi construída a partir de muitas colaborações no mundo todo
para construir aqueles artigos, aqueles verbetes e tal. Isso já é feito com mapas. Então, tem alguns projetos, tem alguns estados que aplicam, por exemplo, aqui no DF, eu sei que tinha o mapa da cultura, que a Lídia falou que eles estão concorrendo ao FAC, por exemplo, o pessoal que concorre ao FAC tem uma plataforma lá de inscrição, de agentes de cultura, de projetos, de ações, que você vai lá, faz o seu perfil e cadastra. Então, essa plataforma que a Olga mandou aqui, que é a BSP 2030, ela tem o mesmo propósito de mostrar ações e projetos que ocorrem no DF, realizados pelo setor público, privado e sociedade civil. Então, qualquer movimento coletivo, rede, pode incluir os seus projetos, né? E é legal que gera uma página. Então, às vezes, o projeto não tem uma página, né, para a pessoa poder ter ali os contatos, e às vezes a pessoa tem interesse em participar, em conhecer mais, se voluntariar, e tem a classificação dos ODS. Então, a gente vai se inspirar um pouco nessa experiência, que o João até ajudou a construir, nas comissões que tiveram parlamentares para discutir a Agenda 2030, foram vários técnicos, vários participantes da sociedade civil, para colaborar com ideias, e aí um dos projetos que saiu dessas comissões foi essa plataforma BSP 2030, que está pronta para as pessoas irem mapeando e incluindo conteúdos referentes aí aos objetivos. E aí a ideia é a gente tentar fazer algo assim com felicidade interna bruta, né? Então, vocês já vão estar podendo construir juntos com a gente esse processo. E aí, é basicamente essas questões que compõem a atividade 1. Né? A atividade 1 ela já está disponível no Classroom, quem quiser encaminhar. Sintam-se confortáveis para compartilhar o que vocês quiserem sobre esses conteúdos. Não tem exatamente certo e errado, meu papel é de facilitar a interpretação desses processos. Então, eu vou interagir com cada um, depois do envio dos formulários, vou mandar mensagens comentando, e se tiverem dúvidas também, vocês sempre podem contatar a gente. Eu vou ilustrar aqui para vocês, por exemplo, uma reflexão sobre felicidade que teve na turma 1, né? Natureza, família, ajudar. Sobre ajudar, um tema importante que vai compor a construção desse caminho de busca pela felicidade é o exercício de generosidade e de gratidão. Isso também já tem estudos, né, da ciência da felicidade que vem apresentando comprovações de níveis de satisfação e bem-estar quando a gente exercita esse espírito de ajuda, de colaboração, de cooperação. Né? A gente tem um neurocientista que eu gosto muito de citar ele, que é o Siddhartha Ribeiro. Ele lembra que na nossa espécie, né, na espécie humana, a gente só pôde evoluir com a cooperação. Né? A gente foi a primeira espécie que, apesar de se ferir, de se machucar, tinha uma cooperação de cuidado para ajudar, né? Quando alguém, por exemplo, se machucava, você podia contar com outras pessoas para ajudar aquela a se recuperar, né? Ela não ficava para trás. Claro que vão ter nuances nessa história toda da humanidade, tem culturas e culturas diversas, mas o processo de cooperação ele está muito presente na nossa história humana. E não por acaso ele continua muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de várias dificuldades coletivas que a gente está passando, né, mas também de muita colaboração. Né? Se a gente for observar, existem nas comunidades as pessoas que vão se movimentar e agir voltadas para esse exercício que é de colaborar. Né? Oi, Sônia, pode tirar dúvidas no grupo. A minha fala cortou, eu acho que talvez a minha internet tenha falhado um pouco aqui. Como é que tá aí para ouvir agora? Não sei qual parte cortou. Bom, para mim não cortou, mas depois eu posso falar para ela inbox que ela saiu
Beleza, Tá bom? beleza. Então, aqui, por exemplo, quando a gente pergunta o que falta na comunidade, né, que se mudasse melhoraria, o pessoal no Distrito Federal, em diferentes regiões administrativas, né, colocando a questão de educação, a cultura, diversão, que também pode ser lida como cultura, né, trabalho, segurança. E aqui, na dimensão, por exemplo, do que existe na comunidade que faz você feliz, chamou a nossa atenção que isso ainda está em construção, tá? Essa é uma parcial, tá, gente? Mas tem havido muitas indicações de lugares que inspiram um bem-estar psicológico, inspiram vitalidade comunitária, contato com o meio ambiente. Então, a ideia é a gente poder mapear e identificar aí lugares também com conexões com essas dimensões, né? Então, projetos também que impactem em educação, saúde e cultura, que muitas vezes são projetos que atendem determinados tipos de público, né, e atacam mais de uma dimensão, também podem entrar nesses espaços, né, não precisa ser um lugar só físico, de contato, mas também um lugar de estar, né, com as pessoas. E aí o convite para vocês poderem identificar ações, projetos, onde vocês trabalham, onde vocês vivem, né, ao redor. Observar a abundância, o que tem ali de FIB presente, né, e que já está presente ali na sua vida. E qual dimensão ou quais dimensões, lembrando que muitas vezes as dimensões elas vão ser mais de uma, né? A Mônica perguntou qual é a minha formação. Eu sou socióloga de formação. Eu me apresentei na sexta, vou me apresentar de novo aqui. Eu fiz sociologia, ciências sociais, na verdade. Fiz mestrado e doutorado em sociologia e sempre trabalhei com educação, né, dando uma aula. E aí eu acabei trabalhando um tempo com educação para cultura. Trabalhei na cultura, inclusive na construção de política cultural aqui do Brasil, para a área de museus, e tenho uma experiência assim, bem diversa de estudos de impacto social em política pública. Então, alguns estudos sobre o Bolsa Família na educação, eu trabalhei com algumas pesquisas e consultorias, né, nessa área de análise de impacto de política pública. Não sei se eu respondi a Mônica aqui. Respondeu sim, obrigada. E aí a ideia, a gente acaba, eu sou socióloga, né, a Olga está na nossa parte de comunicação, o João está fazendo graduação em ciência da felicidade agora, e também é da parte da comunicação. A gente tem um pessoal, a equipe, né, para quem ainda não conseguiu entrar, o primeiro conteúdo que eu sugiro vocês verem quando vocês entram lá no mural, da equipe, que mostra um pouquinho de cada um. A gente tem uma equipe bem diversa, assim, de perfis de formação. E acaba que eu, por ser socióloga, né, eu acabo dando esse olhar mais... Eu tento ser um pouco mais interdisciplinar, né, na explicação. Oi, Mônica, você levantou, acho que eu apaguei aqui sem querer. Pode falar. Sem problemas. É só porque eu queria saber o que seria graduação em ciência da felicidade. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma Fiquei muito formação interessada. nova. É uma formação nova que chegou no Brasil. O que acontece? Qual que é a história, né, da ciência da felicidade? Depois que o Butão desenvolve esse conceito de felicidade interna bruta, e aí as Nações Unidas também vão propor vários debates para pensar esse conceito para a política pública, né, a possibilidade de aplicar em política pública, começam a existir mais ofertas de formações que vão ser formações multidisciplinares. Às vezes vai ter uma formação, alguns vão focar mais na psicologia positiva e na formação da psicologia positiva para entender habilidades que a gente pode desenvolver que otimizam essa busca, né,
por felicidade. Alguns cursos vão ter conhecimentos de neurociência aplicados. Então, esse da ciência da felicidade que existe no Brasil, até onde eu sei, ele não tem ainda curso em instituição pública disponível, né, com essa pegada. Já tem nos Estados Unidos, a própria Universidade de Harvard já aplica uma formação, mas é mais a título assim, de especialização, né, em psicologia positiva, com foco em felicidade, e tem as formações em felicidade que são mais amplas. O Ben Shahar, inclusive, que é um dos caras lá de Harvard, ele trabalha com uma formação que vai envolver, inclusive, conversa com lideranças religiosas, com especialistas de saúde integrativa, enfim, é uma composição para que cada uma dessas dimensões tenha um olhar específico voltado para otimizar esse bem-estar e essa felicidade. Então, eu sei que a que o João está fazendo, o foco é mais na psicologia positiva e na saúde integrativa, né? E aí vai depender, isso é novo, a gente está falando de algo que é novo, né? Quando eu falo dos estudos de ciência da felicidade, geralmente esses estudos são feitos por áreas do conhecimento ligadas à psicologia positiva, né, áreas do conhecimento que vão tentar entender o que dentro da psicologia comportamental, ações e impactos de determinadas ações no nosso estado de bem-estar, né? Então, desde que a gente já sabe, por exemplo, a atividade física é importante, é um dos vários aspectos que é importante, né? Mas generosidade, qualidade das relações foram descobertas depois de anos e anos de estudo, ouvindo as pessoas relatando o que causava esse impacto e essa satisfação nelas. Então, a felicidade, eu costumo falar, como eu vim da sociologia, eu dei durante um tempo aula, inclusive sobre ética, eu estudei muito um campo da filosofia que discute muito felicidade, que é o campo da ética. E felicidade é um tema que é debatido na filosofia, pelo menos na filosofia ocidental, que a gente acaba aprendendo, né, na escola, filosofia grega, há milhares de anos, né? E o que mudou de lá para cá, né? A filosofia continua se perguntando o que nos faz feliz, o que é felicidade, né? A gente continua se perguntando isso, mas hoje a gente consegue ter mais pesquisas e mais informações das pessoas compartilhando o que faz elas felizes, e aí gerando alguns padrões que os cientistas vão entendendo como, opa, que isso daqui é importante, né? Então, uma das descobertas que é interessante desse campo multidisciplinar, que é a ciência da felicidade, é a gente descobrir que generosidade, né, e o exercício de generosidade são comprovadamente importantes nesse processo, por exemplo, de construção, né? Tem um pessoal da psicologia positiva mesmo que alerta que a gente precisa tomar muitos cuidados para não acreditar que existe uma fórmula ou um manual, né, que você vai seguir um passo a passo e vai resolver aquilo ali. Porque as pessoas vão ter diferentes demandas, né? Às vezes o que é importante do ponto de vista de vitalidade comunitária para uma pessoa vai ser diferente, para outra vai ser outro. Então é natural que a gente tenha caminhos diferentes de busca, né? Mas é importante a gente ir se orientando para essas dimensões, pensando na nossa própria possibilidade de vida, né? A Mônica colocou aqui, felicidade é uma roda de samba. É uma boa imagem para a gente pensar, né? Uma roda de samba, ela precisa ter... Bem, a roda não é feita de um só, já começa aí, né? Senão não vai ser roda. E vai ter uma diversidade de coisas acontecendo, de pessoas e de interações, né? Acho que é uma imagem legal para a gente pensar. Tem mais alguma questão que vocês queiram colocar para hoje? Não sei se eu
eu fui falando muito, a ideia era expor para vocês um pouco essa reflexão e também ter essa participação aqui, da gente conversando e trocando, né? E principalmente, assim, incentivando vocês a, mesmo sabendo que o conteúdo está corrido, né, que muitos vão ter acesso a partir de hoje nos conteúdos, busquem ir vendo na medida das possibilidades de vocês. A gente vai ter esses encontros online para tirando dúvida, trocando ideias. Mas a ideia é a gente fazer um conteúdo mesmo acessível e aplicável para a nossa reflexão, para a nossa vida, né? Tem que fazer sentido esse tema na vida de cada um de vocês, né? Nas comunidades. Então, eu não sei se vocês querem comentar algum ponto, ou se está confuso, tem algum ponto de dúvida sobre o que precisa fazer. Deixa eu ver se tem mensagens aqui. Tá tudo tranquilo, gente? Eu vi que alguns já começaram a mandar, né, as atividades. Eu vou seguir publicando, tá? A Mônica perguntou aqui onde o João estuda Ciência da Felicidade. Você sabe, Olga, o nome da faculdade? A Olga... Sei sim, na Unicesumar. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu sei que é um curso novo, que foi lançado, inclusive, um dos coordenadores é o Gustavo Arns, que é da família, da Zilda Arns, da família Arns, e que é um dos organizadores do Congresso de Felicidade no Brasil. Então, para quem tiver interesse em navegar por esse tema, né, eu acho que muitos de vocês vão ficar curiosos, é legal também conhecer um pouco o trabalho do Gustavo, e aí o Gustavo, eles vão ter aquela abordagem mais da saúde integrativa, da psicologia, né? No FIB 2030, a nossa proposta é ser uma equipe multidisciplinar, né? Que vai trabalhar com essa temática para gerar debate, gerar reflexão, gerar impacto sobre política pública e esses temas, né? Por isso que a gente entende que essa formação é importante, primeiro de difundir alguns conceitos básicos, né, desse conhecimento que ainda não está tão acessível no Brasil, né? Muitos cursos são pagos, são caros, e às vezes para conhecer o conteúdo fica difícil. Então a gente fez essa curadoria de conteúdo, selecionamos conteúdos que são bem interessantes, que estão disponíveis online, gravamos conteúdos para que vocês, a partir do conhecimento básico desse tema, né, ninguém vai estar formado em ciência da felicidade, porque a nossa ideia não é fazer a ciência da felicidade, a gente se orienta pela ciência da felicidade para fazer a formação também, né? Mas o impacto que a gente está pensando aqui é mesmo da gente como cidadão, como profissional, como educador, como, enfim, ativista, né? Cada um dentro das suas atuações, como que esse tema se encaixa e pode ser identificado no nosso cotidiano. Que aí, com dados, né, a gente consegue gerar também mais difusão de informação. Então, se a gente consegue, por exemplo, mapear 100 projetos, 100 ações que inspiram esse estado de bem-estar aqui no Distrito Federal, a gente consegue disponibilizar um mapa online, gratuito, público, colaborativo, para as pessoas olharem, navegarem, conhecerem o DF sob uma perspectiva da felicidade interna bruta. Seria bem interessante. A Lígia está comentando aqui, né, que no início ela pensou em estudar psicologia positiva e ciência da felicidade. Pois é, tem muita conexão, né? A ciência da felicidade, uma parte dessa área do conhecimento vai dialogar diretamente com a psicologia positiva. Então, a Mônica já achou aí o perfil do Gustavo, dá para vocês irem seguindo também, tem ele que, eu sei que ele que está à frente dessa formação aqui no Brasil. Tá? E ele é um cara bem acessível, assim, o próprio João coloca isso, então, para quem tiver interesse também vale a pena. Então é isso, gente. Hoje, para a gente não ficar muito demorado para todo mundo,
A ideia era fazer essa conversa sobre os temas e convidar vocês a assistirem os conteúdos, quem ainda não conseguiu assistir aí, de felicidade, dá tempo. Enviar aí a atividade 1, e a gente vai seguir o cronograma que está lá no mural do Classroom. Então é muito importante agora conseguir acessar o Classroom, tá? Eu vou pedir para quem não conseguir, que eu já mandei o convite por e-mail, então quem por acaso não tiver recebido esse convite, mandar um alô lá no grupo, que eu e a Olga a gente vai conferir um a um esses casos, para a gente ir entrando todo mundo na plataforma e tendo acesso lá aos conteúdos, beleza? Queria agradecer aí a audiência de vocês, participação aqui no chat também, e qualquer dúvida, contem aí conosco, beleza? Se vocês puderem, quem puder, abrir a câmera só para a gente fazer aquela imagem de registro. Olga, você consegue fazer? Consigo sim. Vamos lá. Eu até queria, mas se eu abrir, eu caio. Só quem eu puder. tentei 2 vezes e caio. Só quem puder. Ó, Patrícia. Melhor não é eu que caio, não. Olá, Cai a Patrícia. internet. Ah, tá. Então vamos lá. Gente, Vamos eu não lá, consigo então. abrir, mas eu quero Sem deixar minha cair. gratidão. Beijo. Fiz uma, Obrigada, Mônica. 2 Beijo. Vamos lá, então, fotinhas. tirar uma Gente. fotinha. Mas eu tô linda aí nessa foto. Tá sim. Vamos E lá? a gente se vê Obrigada. no próximo Pronto, encontro. pessoal, já tirei a fotinha, viu? A gente sempre Vou avisa colocar lá no no grupo. WhatsApp, tá? Valeu, gente. Até Obrigada, mais. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigada.